Ei, pessoal, paz do Senhor. Estou passando aqui para a gente dar continuidade à nossa resenha sobre as epístolas das prisões. Na primeira parte, a gente conversou um pouquinho sobre a vida de Paulo, o que levou a Paulo à perseguição. A gente conversou um pouquinho sobre essa mudança de mentalidade a partir do caminho de Damasco e o autor colocando, a partir então da carta de Efésios, as primeiras colocações a respeito de Paulo e a respeito de uma aplicação pessoal sobre as nossas vidas. A gente conversou sobre essa predisposição de Paulo à adoração, na certeza de quem era Cristo a partir de um encontro pessoal. E a gente conversou sobre essa parte do bendito seja o Senhor, o nosso Deus. A gente conversou também sobre um pensamento celestial, a unificação do Espírito que nos leva a algum tipo de resultado, nesse caso sobre o corpo de Cristo. E agora a gente vai estar conversando um pouquinho sobre, afinal de contas, quais são as bênçãos que nós devemos louvar ao Senhor. Bom, aqui o autor vai colocar 5 tipos de bênçãos que nós devemos louvar ao Senhor a partir de Efésios. Primeiro, no versículo 4 do capítulo 1, que a gente está conversando ainda sobre o capítulo 1 de Efésios, então no versículo 4, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. A gente teve uma revista da Escola Bíblica Dominical, na verdade a gente ainda está nessa revista Escola Dominical, e o pastor Renato falou sobre essa questão da predestinação, né? E abordou sobre os pontos, né, positivos dessa doutrina e os pontos negativos. Então eu creio que eu não tenho muito para poder explanar aqui, né? Então vou colocar alguns pontos que foram colocados aqui nesse livro. Bom, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele coloca essa visão, e eu vou ler para vocês aqui, na verdade, uma parte onde ele fala, né? Não se explica que implicações essa escolha tem para mim, porque eu também tenho a minha escolha plena e livre. Mas quero lhe dizer isto, que se ele não tivesse me escolhido antes da fundação do mundo, é certo que eu não estaria aqui e nem seria filho de Deus. É a garantia fundamental de que um dia olharei a face do meu Senhor, porque um dia ele me escolheu. E eu creio muito nisso. Creio que o Senhor sim nos escolheu. Creio que o Senhor ele pagou um preço por nós e ele nos escolheu para que estivéssemos hoje aqui nesse tempo, vivendo esse tempo de pandemia, vivendo esse tempo que nós estamos vivendo. Há uma escolha da parte do Senhor e sobre as nossas vidas, e você é um escolhido de Deus. Eu sou uma escolhida de Deus e a palavra nos afirma isso. Então, sim, eu creio nisso. A segunda parte é onde eu tive um pouquinho de dificuldade, que é o versículo 5. Então, por esse motivo, eu não consegui avançar tanto como eu gostaria na leitura. Fiquei um pouquinho agarrado aqui. Versículo 5. Nos predestinou para sermos adotados. E aqui eu não gostei um pouquinho da visão do autor, porque ele acaba colocando como se houvesse uma influência em tudo à nossa volta, uma influência por parte da família que Cristo escolheu para que fosse a nossa família. Existe uma influência até mesmo nos amigos ou em tudo que nos cerca para que nós pudéssemos ter enxergado a Cristo. Então, o fato dele ter expressado nesse ponto de vista, eu acho que tira um pouquinho a capacidade do ser humano de conseguir enxergar, de conseguir ver, de conseguir escolher, de conseguir ter suas próprias decisões. E uma das partes também que me fez entender esse ponto foi quando ele colocou assim: esse interesse divino é que sejamos transformados em meramente réplicas, imagens de Jesus Cristo ou fotografias vivas dele. Eu não gostei muito do termo réplicas, né? Claro que o Senhor nos chamou para ser pequenos cristos e por isso ele usou o termo réplicas, mas isso ficou um pouco estranho para mim na ótica que ele quis transmitir aqui. A terceira bênção que nós temos é a redenção. E é um ponto que é uma bênção esse ponto, né? Porque fala no versículo 7, nele temos a redenção, né? No tempo presente nós temos uma redenção, né? A nossa vida, ela é contínua e ela vive de uma forma contínua sobre essa redenção de Cristo sobre as nossas vidas, sobre esse sacrifício de Cristo sobre nós. Nós vivemos, o nosso tempo testifica sobre isso, o nosso tempo presente, a redenção de Cristo, né?
A quarta bênção é, segundo a riqueza da sua graça, Deus derramou abundantemente sobre nós toda sabedoria e prudência. Isso está no verso 8 de Efésios. Então, o derramamento, né, de prudência, o derramamento de sabedoria sobre o nosso tempo, Cristo também derramou. E a isso nós temos que render glórias, né? A isso merece o nosso louvor, todas essas bênçãos. O 11, que é, no caso, a nossa quinta bênção aqui, é o direito de nos reconhecer como a herança dada a Cristo. Nós sabemos que Cristo veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Eu achei muito interessante aqui, porque ele fala né, dos judeus, e ele fala um ponto muito interessante aqui, é que o judaísmo não é um aparente fracasso. E eu gostei muito quando ele citou isso aqui, porque de fato, o judaísmo não é um fracasso. Cristo veio para o povo de Israel e isso daí é indiscutível. Cristo ama essa nação. Cristo veio para eles e tem salvação para o povo que se converter a Cristo, o povo de Israel, né, para o judaísmo. Então, realmente eu concordo em todos os pontos. O judaísmo não é fracassado, nunca foi fracassado. Há quem ache, né, há quem pense, mas jamais, né? O meu ponto de vista é o mesmo do dele aqui. E essa oportunidade que o Senhor nos deu como igreja do Senhor de participar dessa herança, né? Então é um motivo que nós devemos, como igreja do Senhor, louvar por essas bênçãos, né? No decorrer, ele vai falar sobre Efésios, a partir do versículo 15 ao versículo 23, sobre um modelo de intercessão, né? Sobre um modelo como Paulo discorria suas orações em agradecimento, com esse amor que a gente consegue sentir através das intercessões de Paulo uns pelos outros, né? Mas como assim Paulo orava? Por que Paulo orava? A Bíblia simplesmente não fala um momento em que Deus ensinou a Paulo orar, não. Só nos mostra os tipos de orações, os modelos de orações de Paulo, que eram orações abençoadoras, orações e intercessões uns pelos outros, súplicas, né? E no meio disso daí a gente consegue ver que o Senhor teve um encontro tão pessoal com Paulo que ele não participou de nenhum seminário humano, né? Ele participou de um seminário pessoal com Deus, onde Deus foi o grande ensinador de Paulo em todos os aspectos, né? De repente, Paulo, uma suposição, poderia ter aprendido a orar no deserto de Damasco, ou então nos 10 anos em Tarso, antes de iniciar o seu trabalho na Antioquia. A gente não sabe, mas a gente sabe que Deus foi o grande mestre de Paulo, de uma forma muito pessoal, ensinando ele a esses modelos de intercessões. Mas um dos pontos que a gente precisa destacar nesse modelo de intercessão de Paulo, com certeza, é o amor. Uma das coisas que Paulo diz é: eu não cesso de orar por vós. E a nossa grande questão hoje, quando a gente começa a orar, é logo cessar. É ao contrário de Paulo. Mas por que que isso acontece? Essa dificuldade acontece com a gente. Essa dificuldade acontece com a gente pela falta de amor. A cada dia que se passa, a Bíblia diz que o coração de muitos se esfriariam, né? E é justamente isso que tem acontecido. Paulo, ele foi constrangido pelo amor de Cristo de uma tal maneira que levava ele à intercessão. E o que tem nos constrangido nesse tempo para nos levar a tal ponto como Paulo na intercessão? Paulo, ele orou porque ele foi constrangido, um ponto que eu destaquei, e quando nós nos ligamos ao amor de Cristo, isso nos liga à sua obra. E automaticamente os nossos irmãos e a causa da igreja perseguida, a igreja desconhecida pelo mundo afora, tá? O segundo ponto é que Paulo ele foi muito consciente que ele precisava colaborar com o plano de Cristo. Uma forma de colaborar com o plano de Cristo, principalmente quando ele não tinha absolutamente nada para fazer, ele não podia fazer nada e ele estava numa prisão, foi aonde o Senhor recolheu Paulo para ensinar ali o poder de uma intercessão.
Então, o segundo ponto é que Paulo ele conseguiu ter esse entendimento que ele precisava ser um colaborador de Deus de alguma forma, e era por meio dessa intercessão. E um ponto que eu coloquei aqui não basta ir, mas nós temos que saber para onde estamos indo, né? E com base nisso, Paulo sabia o que ele queria. Paulo sabia o plano de Cristo. E será que nós entendemos o plano de Cristo para o nosso tempo? Será que nós estamos conseguindo entender o que Deus requer de nós? Será que nós estamos conseguindo compreender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas? Porque quando a gente intercede entendendo qual ou pelo menos sentindo qual é a vontade de Cristo neste tempo para as nossas vidas, a gente está colaborando. Agora, se qualquer caminho te serve, fica difícil. Então, nós precisamos orar, um ponto que eu destaquei, precisamos orar de forma certa, o que pedir a Deus, para sermos um cooperador aos planos de Cristo, como Paulo foi. E um outro ponto, Paulo pede para que estes irmãos recebam o espírito de sabedoria e revelação. Que espírito seria esse de sabedoria e revelação? Hoje eu não vou querer estudar muito tempo, então eu vou comentar esse assunto com vocês na nossa próxima resenha. Deus abençoe. Tchau, tchau.